Olá, pessoal. Estamos então de volta para o nosso segundo bloco hoje, né? Eu já falei para vocês no primeiro bloco, nós estamos fazendo um programa diferente hoje, 2 blocos mais extensos, mais amplos, porque o assunto requer, né, mais informações, tem muitos itens a serem divulgados e trabalhados. Então, eu já peço para vocês aí para que vocês fiquem atentos, porque agora nós vamos falar de um assunto que muitos síndicos ainda estão com muitas dúvidas, porque houve muitas mudanças e muita gente ainda está tentando se adaptar a esse tema que nós vamos trabalhar agora, que é a reforma trabalhista e os impactos nos condomínios. Para isso, nós temos aí 2 convidados especialistas nessa área, que nós vamos apresentar agora. Dr. Vinícius da Cunha de Azevedo Raimundo, ele é advogado, especialista em direito tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele é membro efetivo da Comissão de Direito Condominial da OAB de São Paulo. Ele também é vice-presidente da Comissão de Direito Condominial OAB do Ipiranga e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB de Santos. Então, seja bem-vindo, doutor Vinícius. Boa noite Liliana, boa noite Mauro. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E ao lado dele, doutor Renato Moreira Salles, ele é advogado, especializações em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, MBA, Direito Imobiliário, Técnico Contábil e Transações Imobiliárias, experiência no gerenciamento de administradoras, implantação de condomínios residenciais, comerciais, mistos. Ele é tutor também diretor imobiliário da Comissão Jovem Advocacia de São Paulo, membro efetivo da Comissão de Direito Imobiliário e Direito Civil da OAB de São Paulo e conciliador credenciado da TJSP. Então, seja bem-vindo também pela primeira vez, doutor Renato, nesse programa, e vamos falar sobre a reforma trabalhista. Boa noite, Liliana, boa noite, Mauro, obrigado pela oportunidade e também a todos os telespectadores. Bom, Liliana, vai agradecer, né? Você viu só quantas qualificações dos nossos eu convidados? já uma coisa, depois que nós Quase que eu trouxemos escrevo um livro aqui. Depois que nós trouxemos a Ana Luísa Pretel para cá, os nossos convidados, meia hora para falar dela, primeiro do currículo dela, e depois de todo mundo que ela traz. Tem um bloco só para isso. É um livro só para ir, um livro para cada convidado. Então, né? porque eu me sinto péssimo, né? Porque você fala, eu não fiz nada na minha vida, né? E o que vem aquele baita currículo que a gente gosta muito, porque isso só contribui para melhor informação. E é importante a gente falar, né? Porque a qualidade dos convidados que a gente vem trazendo. Queria até, inclusive, só fazer uma pausa aqui, agradecer a nossa equipe de produção, que hoje nós temos uma equipe por trás trabalhando aí, que são excelentes profissionais. A doutora Ana Luísa Pretel é uma dessas pessoas. Eu queria agradecer porque ela que trouxe essa pauta para o nosso programa hoje. Agradecimento especial para ela hoje, assim como todas as outras profissionais que estão na nossa equipe de produção, que já são várias, eu não consigo lembrar de todas agora, mas quero deixar um grande beijo para todas vocês e que com certeza vocês estarão aqui na nossa próxima semana, no Papo de Síndicas. Todas mulheres, né? gente, todas são mulheres, você imagina, né? Aliás, esse grupo só entra mulher. Não é? É verdade. Só entra mulher. O Jovino, ele é uma coisa à parte, né, Jovino? Jovino é o único que me protege aqui, né? Mas a gente fica olhando aqui, né, e fala que o pai da criança aqui, não, aqui fica ali com aquela cara de orgulho, olha a Ana Luísa lá. Não, mas eu tenho é da mãe da criança, ela traz as pessoas aqui da maior qualidade. Mas eu tenho que deixar o meu agradecimento a todas elas que vêm ajudando muito na produção dos programas, aí a Rose da Bainzect, uma qualidade, né? Adriana Glage, são pessoas assim que têm vindo, assim, realmente vieram para contribuir. E assim, você também que quer ajudar no programa, tem conhecimento, tem vários convidados também que possam trazer, também você pode entrar em contato com a gente, também pode fazer parte dessa equipe de produção, é só entrar em contato com a gente no participe@uptv.com.br, porque você vai ser muito bem-vindo no nosso grupo também, tá bom? E nesse bloco jurídico, né, Eliana, que a gente procura trazer assuntos mais sérios, visto, claro, a gente sempre vê com bom humor as coisas, mas a gente procura trazer a melhor informação. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tenho afinidade com o direito, eu estava até contando aqui, por pura insatisfação. Por exemplo, eu tive tantos problemas no passado, problemas que a lei brasileira ela deixa o cidadão extremamente confuso. Aliás, ela deixa os advogados confusos, quanto mais o leigo, né?
Se o advogado fica confuso, o juiz não sabe o que faz, você imagina a gente, né? E você pensa que você pode dizer que você não sabia? Não pode dizer, porque a lei fala que você não pode alegar ignorância da lei. Então, sugestão, case com um advogado, seja um advogado, contrate um advogado o tempo todo, deixe ele morando ali na sua casa. Você está falando sério, mas está todo mundo aqui dando risada. Mas é verdade, é engraçado. Eu tô mentindo, mas Vinícius. é muito boa essa sugestão. Contrate sempre Muito um legal. advogado. Deixa um advogado Até por sempre falta de perto de opção, você. né? Você Especialista, né? Especialista, advogado especialista. Exatamente. Isso. É. Então, na verdade, não contrate um advogado, tenha 5 advogados, um trabalhista, um civil, né? E vai indo, né? Qualquer problema você aciona. Né? Alimenta todos, eles comem pouco, porque não é possível, não é verdade? Advogado e médico são essenciais Eles têm essa para a cara de vida. bravo, mas eles também são legais, assim. Né? Eles tiram terno e gravata, eles comem churrasco, é mó legal. Depois de receber os honorários, é lógico. Não, sim. Modestos 30%, tá certo? É muito baratinho. É ótimo. Mas o assunto está muito Mas bom, resolvendo é o que importa, né? O importante é você não ser preso. O resto você resolve. É isso aí. Né? Não, mas eu estou brincando, doutores, mas é que a gente acaba ficando em aquela situação ridícula. Não, é né? verdade. E não é culpa do advogado. A nossa legislação é um caos, né? Ela é um caos de puxadinha de lei. Ela foi legislada de maneira extremamente tendenciosa, o tempo todo criando brechas e criando cartórios, porque foi feita por pessoas que têm um interesse, que não é o mesmo interesse que o meu, que não me representa de fato. Né? Que estamos tentando mudar aí. Eu sempre falo, em todos os programas agora, a votação está vindo, gente, a eleição, pelo amor de Deus, tem internet, procure saber em quem você está votando, por favor. Tá? E vote com convicção. Vamos voltar para o nosso assunto. Vamos lá. E vamos falar de um assunto extremamente complicado, que é a parte trabalhista. Né? A parte trabalhista, que até pouco tempo atrás, ela tinha uma visão clara. Né? O empregador estava sempre errado e o empregado estava sempre certo, era um horror. E agora você tem imaginar, ao meu ver, alguma coisa um pouco mais justa. Né? Baseado em jurisprudência, baseado em algumas coisas, só que é muito confuso. Né? As pessoas não sabem bem ainda se isso é bom e se isso é ruim. Né? Vamos conversar um pouco primeiro. É bom ou é ruim, doutor? Bom, aí há controvérsias, como sempre é o direito, né? Ou é bom ou é ruim para quem? Depende muito de que lado você está, essa é a pior parte da advocacia. O grande problema... Mas você tem que ser imparcial aqui. Então. Não adianta, o advogado vira para você e fala, depende. Você tem 50%. Eu preciso de advogado para saber que eu tenho 50%. Qualquer aula de matemática eu sei que eu tenho 50%. O advogado não consegue garantir, mas a culpa, às vezes nós analisamos aqui a questão e passamos a imaginar que a culpa seria do juiz ou do advogado. Mas o grande problema está no cerne de quem nós escolhemos para fazer a lei. Porque eles fazem a lei com desconhecimento de causa e vira essa balbúrdia que aí na audiência que nós temos, juntamente com o juiz, arrumar uma forma de aplicar o direito da melhor maneira possível. E através de jurisprudência criar situações, pelo menos aceitáveis de julgamento, e que nunca é, né? Porque o juiz, cada um pensa uma coisa, um horror, né? E há uma coisa importante que o Renato comentou agora e que complementa o que você, Mauro, falou, nós estamos no Brasil. Então, é um país que naturalmente se procura criar leis para solucionar um determinado problema. E se não soluciona esse problema, criamos novas leis. E vivemos num quadro constante de novas leis. E leis que são... nós temos aí... as nossas leis são de 1900 e bolinha, né? Se amarrava cachorro com linguiça. E não houve uma reforma dessas leis. Houve puxadinho da lei. E uma coisa muito importante, só te interrompendo, como o Renato disse, as leis são feitas por pessoas que, em tese, deveriam nos representar a contento, não representam, e que não têm conhecimento jurídico para a criação de leis. E aí a gente vê essas distorções. O Brasil é o único lugar que tem lei que não pega. Gente, pelo amor de Deus, lei não pegar, com a lei é lei. Quando você vai nos Estados Unidos, a lei pega, porque se não pegar, você é preso. Não, você tem um aqui exemplo... não pega, né? Não pegou a lei, então não vou, tá afim. Você tem um exemplo na própria reforma trabalhista.
A lei foi editada, houve uma medida provisória, os assuntos que foram discutidos na vigência da medida provisória tinham um determinado viés. Com a não edição ou revogação da medida provisória, outro viés. Quem é o culpado? Entendeu? Quem é o culpado? Então, É, houve. o juiz, o advogado fica com o problema na mão. Aplica ou não aplica? Coloca ou não coloca? Terceirização, mas aqui a 12/36 o síndico. Não, 12/36 é acordo coletivo. Não, agora acordo individual. Não, agora não é mais acordo individual, agora volta a ser acordo coletivo. Mas não tem mais o sindicato, não tem mais obrigatoriedade, agora como é que eu faço? Isso Esse é o esbarra, grande Pode cooperativa, não pode cooperativa? Pode... uma loucura. Não faz isso. isso não, que aí você dá urticária no advogado. Não fala em cooperativa não, que aí dá Não, urticária. pois é. E a gente já Você começa a se sabe, coçar aqui. doutor, Assim não pode. Renato, você sabe que esse negócio de cooperativa tinha um problema grave. Um dos problemas que eu falei do passado foi por causa disso. Eu contratei uma pessoa, um salário bem alto, através de cooperativa. Erradamente. Sim. Incrível que eu ganhei esta causa em segunda instância, e porque eu realmente eu tinha um advogado fantástico. E o cara pegou uns furos que o cara deu lá, mas eu podia ter tomado uma bica gigantesca. Verdade. acontece. Então, a gente fica... Porque começa na lei, que é feita por quem não entende da lei, Sim. e que faz em benefício próprio, ou de um grupo menor, né? Não nos representa. E dá essas distorções que a gente vê aí hoje. Quer dizer, aí você pega os juízes, né? a gente imagina, você quer ser criado, é difícil falar para o meu filho que ele tem que ser honesto, é um horror. Porque eu não tenho embasamento algum para falar isso, né? Concorda? Você tem que ser honesto, né? Legal. Né? Pô, mas o juiz aumentou 30 e poucos por cento, não sei quantos por cento do salário dele. 16, E o pior é que quando eles são top de salário, eles vão aumentar Puxa todo o todo funcionalismo público. Puxa todo mundo, Né? que é o teto. Quer dizer, é de uma irresponsabilidade atroz, né? A coisa é tão escancarada que você pega alguns juízes aí, o cara não se preocupa. Eu sei que vocês não gostam de falar, porque vocês trabalham com eu não trabalho com eu fala o que quiser. Pô, aí você pega um cara que o cara ele põe todo mundo fora da cadeia, velho, porque tá com o rabo amarrado. Descaradamente, e encontra brecha na lei para isso, o que é pior. Mas graças a Ele Deus que encontra isso, respaldo na esse lei. não é o juiz do trabalho que faz isso, graças a Deus. Graças a Deus. Vou O deixar juiz de bem trabalho não sabe o que muito fazer. claro. O juiz de trabalho também diz que não sabe o que fazer. Amanhã Então, estaremos nós lá no fórum, né? Já Vamos nos conversar encontramos conosco. Né? hoje, falar, então. doutor Renato, vi um vídeo da... vi um vídeo. Não, eu não Uma vou queimar o filme de entrevista vocês. Eu não vou falar do STJ, eu não vou falar disso, tá bom? Eu não vou. Vamos falar sobre trabalho. Os juízes do trabalho estão perdidos apenas, né? E com uma demanda enorme de processos e com uma lei absolutamente... Eles não é que eles ficaram... a visão que dá à população em geral é que eles ficaram perdidos. Não é que eles ficaram perdidos, foram tolhidos de aplicar o direito de uma forma mais ampla. Por exemplo, como você falou, o direito do trabalho foi construído, a consolidação das leis do trabalho é vamos dizer assim, uma bem simples de entender, um agrupamento, uma sopa de leis, né? Para que as pessoas possam entender com mais clareza. Só que aí, quando eles haviam algum problema, eles se socorriam da jurisprudência, das orientações jurisprudenciais, que a gente chamava de OJ, e até das instruções normativas. Com a reforma, isso foi tirado. Então, alguns artigos que estão lá na reforma não são aplicáveis porque foi tirado dele a oportunidade de adequar a lei ao caso concreto. Então, nosso legislador é que causou uma confusão que está aí no mercado, que agora nós estamos resolvendo nos tribunais. Pois é, doutor, e tem um fato de que tudo isso, esse começo ele é tão tumultuado, né? A lei ele é tão tumultuada, tudo isso causa problemas tão graves, né? Que começa a dar brecha justamente para essas confusões todas, para essas interpretações que na verdade fica um embasamento comprometido, você não consegue ter uma coisa, isso está certo, né? Então, mas eu queria assim, até fazer um adendo aqui. Por exemplo, a reforma trabalhista, ela vem agora defender os contratos que já existem, os que já estão em vigor, ou os novos contratos a partir dessa mudança. Como é que ficou isso? Porque ainda tem essa controvérsia aí também. Então, já existe uma instrução normativa, é quando o pleno do tribunal se reúne para definir como será aplicado. Então, você tinha
tinha esse limbo, um grande problema, dizendo, não, mas o contrato que foi firmado antes do início da vigência da reforma aplicava a lei anterior. Mas aí você chegava lá em sede de audiência, o juiz, como ele dirige o processo, não, aqui na minha vara aplica-se, não, aqui na minha vara aplica-se sim. Então, antes de iniciar a audiência, eu perguntava, o que a excelência entende? Aí veio a instrução normativa, uns 2 meses atrás, dizendo, a lei material, contratos antigos, aplica-se a lei antiga. A lei processual, a forma de aplicar ao processo, aplica-se o que está vigente. Então você tem que dividir lei material, que é a lei pura e simplesmente, e a forma de ser aplicado o processo, ou a processualidade da coisa, ou seja, a forma de pagar, a forma de cobrar. Deixa eu deixar o doutor Vinícius falar também um pouco aqui, senão ele fica triste comigo. Na deprimido, verdade, até um adendo importante para os espectadores é que a chamada lei da reforma trabalhista, ela alterou em muitos artigos, salvo engano, mais de 100 artigos, a CLT, que é um diploma legal, se eu não me engano, de 1943, e que veio sendo alterado ao longo dos anos, mas que agora sofreu uma alteração significativa, né? E essa reforma trabalhista alterou direitos do trabalhador, e aí daí nós falarmos em aspecto material, ou seja, relações de trabalho, dispositivos legais que regulamentam as relações de trabalho, e alterou aspectos processuais, que tratam do processo do trabalho, ou seja, do meio que você utiliza para assegurar o cumprimento de um determinado direito material violado. Então, isso é importante, na medida em que alguns aspectos da legislação processual tornaram mais rígido ou mais oneroso o processo para o empregado, até em alguns aspectos, penso eu particularmente, com o intuito de desmotivá-lo a ajuizar uma ação trabalhista, tá? Então, esses aspectos que o Dr. Renato colocou aqui são muito importantes para a gente diferenciar o momento da aplicação entre um e outro. Eu estava continuando aquele raciocínio, a gente vai chegar nesse ponto, né? A coisa ficou, as nossas leis estão de um jeito que elas motivam através de advogados que têm esta vertente, né? Aqueles caras que vão, não, vai que você vai ganhar, tal, né? Porque é de graça, né? Você não tem o custo, só quem tem custo é o patrão. E o que é engraçado, o que tem que ficar claro numa relação de trabalho é que o patrão, ele não é um inimigo, né? Assim como o empregado também não é um escravo, né? Existe uma simbiose aí que tem que ser clara, né? Porque não adianta você ir contra... Porque existe o mau patrão, como existe um monte de mau empregado. Esses são exceções, né? A gente tem que tratar do assunto em si, essas exceções separadas. Então, quer dizer, se você melhora, por exemplo, aquela história do trabalho temporário, num momento de crise, né, o cara, se ele tiver que te contratar pela CLT, ele não contrata, porque ele assume uma sequência de custos que ele prefere aguardar o máximo que ele puder. Se ele tem outras oportunidades, ele combinar com você alguma coisa, você está empregado. Ele pode ser efetivado. Quer dizer, você cria uma série de ferramentas e mecanismos, né, para você tirar o cara da informalidade, para você tirar o cara do desemprego e você criar uma relação de trabalho saudável, onde o que vale, em teoria, é o que eu combino com o meu patrão. Se eu aceitei ser empregado, eu aceitei. Se você eu propus, é o que eu podia propor como patrão. E isso é uma maneira lógica e também justa. Nesse ponto que o doutor Vinícius estava falando, que vale ressaltar aos síndicos, a processualidade que é imperada agora, ela resolveu esse problema. Porque a aventura trabalhista morreu. Eu não posso trabalhar 8 horas e chegar e alegar que trabalhava 12 horas, o empregado. Se eu alegar que trabalhava 12 horas e não provar, quem sai da sala condenado é aquele que estiver mentindo. Por exemplo, eu sou porteiro e alego que tenho insalubridade, mas não tenho insalubridade. Não trabalho em garagem, não trabalho em cima de gerador, não trabalho em cima de local que condiciona combustível e alego insalubridade. A perícia negativa por esta alegação, pago eu, aquele que está alegando. Antigamente, um caminhão de coisa, o síndico assumia tudo.
para fazer a prova de que ele estava falando a verdade. Hoje você pode sair de dentro da sala de audiência com esse viés. Você sai sem ganhar ação e ainda com a despesa de pagar pela perícia, de pagar por honorários sucumbenciais. Esta parte processual ficou maravilhosa, porque agora o advogado trabalhista não é mais um aventureiro. Não é mais aquele que faz acordo. E o ônus da prova fica no colo dele. Agora é o técnico. O técnico tem que fazer a prova. Acabou isso. Então, nesse viés, a reforma trabalhista, para nós, aqueles que sempre trabalharam com a verdade, sem aventura, é ótimo. Então, hoje o patrão, na reforma trabalhista, está amparado. Antes ele era desamparado. Ele assumia todo o custo, todos chegavam lá e alegavam justiça gratuita ou gratuidade da justiça. Mas não existia ganhar causa. Não existia ganhar causa, existia fazer um acordo. Sempre. Então, porque você sempre perdia. Na verdade, era muito comum, e aí a reforma trabalhista veio, em certa medida, para buscar desmotivar isso. Você fazer o rol de pedidos, que a gente chamava inchado, né? Faziam pedidos de todo e qualquer tipo de verba, como o doutor Renato colocou, né? Auxílio maternidade para homem, né? Exato. Operação. Valia tudo. Reparação de dano moral de fimose para mulher. Vê de tudo. E aí, no popular, o que desse, deu. Né? Isso hoje, ou no meio do caminho, fazia um acordo. Pedia 100 mil para fechar um acordo por 20. Então, a reforma trabalhista vem, em certa medida, para buscar justamente desmotivar isso. Desmotivar essa postura do trabalhador, né? Eu queria saber em relação do ponto de vista do síndico, né? O síndico hoje, ele vem aderindo a essas novas leis, ou ele está criando alguma certa resistência? Como é que vocês vêm enxergando isso? Como eu tenho experiência com a administração de condomínio e administradora, o que nós estamos percebendo é o seguinte: o síndico, ele precisa agora ser catequizado. Como no bloco anterior, falando sobre a questão de segurança, o condômino precisa ser ensinado a obedecer, o síndico também. Uma nova sistemática agora que está entrando, está aí em vigor agora, que é o e-social, também é uma nova forma de fazer com que o síndico não contrate o funcionário, depois daqui 15 dias informe que ele já está trabalhando para fazer o registro com data retroativa. Agora começa isso no exame médico admissional. É um poder de fiscalização muito maior. Bem maior. Nós fizemos uma reportagem sobre o e-social aí, ele veio realmente para... Muito legal. Ele, na verdade, ele foi criado por uma coisa que vai acabar resolvendo outra. Né? E outro grande problema é a preparação das administradoras em dar assessoria jurídica ao síndico antevendo os problemas. Aí é que está o problema. A maioria das administradoras não estão com capacidade técnica de orientar o síndico. Então a orientação é falha, a orientação é vaga, a orientação não tem capacidade técnica, e aí o síndico fica desamparado. Né? Uma coisa é fato, que a realidade é nova, ela é nova. Né? E já falamos isso, já tivemos a oportunidade de falar isso anteriormente numa palestra, e ela veio para ficar. Né? A gente sabe que na área política, essa reforma foi aprovada por meio de um acordo de cavalheiros, por assim dizer, né? Com a promessa de algumas alterações posteriormente para agradar alguns setores que não estavam tão contentes com esse acordo de cavalheiros. Como tudo, né, hoje em dia. E aí veio a chamada medida provisória, que o Dr. Renato mencionou anteriormente, que foi a 808, que inseriu no ordenamento jurídico algumas disposições, e essa medida provisória perdeu validade, então as alterações que ela inseriu já não estão mais em vigor. Então nós estamos num momento que é muito delicado em relação aos dispositivos legais e ao que determina o ordenamento, e, lógico, por consequência, àqueles que vivenciam isso no dia a dia, como é o caso do síndico. Então, principalmente nesse momento, é muito importante que o síndico esteja bem assessorado para saber o que ele faz com aquele funcionário, ou o que ele não faz com aquele funcionário, ou se ele terceiriza, ou se ele não terceiriza, ou se ele contrata um trabalhador intermitente ou não. Então, esse momento na verdade, nesse ponto que o Dr. Vinícius está falando, só para quebrar um pouco o gelo,
que é muito interessado e é engraçado, por exemplo, onde o síndico faz a homologação hoje? Ah, acabou a contribuição sindical. Muito bem, o sindicato não homologa. Hoje você pode homologá-lo na igreja, no juiz de paz, no cartório, na Câmara de Conciliação, no terreiro. Qualquer lugar você homologa hoje funcionário. Né? Qual é o sindicato que nos representa? Aqui, na região do ABCD, tem um sindicato, São Paulo tem outro. E aí, por exemplo, o que o síndico faz? É nessa hora que aí ele precisa... São as dúvidas que surgem naturalmente. Esse assunto sindicato merece um programa inteiro, né? O Brasil é um fenômeno. É um assunto à parte. O brasileiro gente. O Brasil é um fenômeno. Mais de 14 mil sindicatos, meu. É brincadeira. Os Estados Unidos inteiro não tem 400. A gente tem 14 mil. Porque é um negócio. Eu vou falar, vamos sindicato. Porque é cartório, é grana. Graças a Deus. Você vai ver, agora que o sindicato, quem vai ficar? Quem realmente produz o resultado. Porque você vai estar sindicalizado porque te interessa. Que é o certo. Sim, você está sendo representado e não acharcado. Né? Isso é um absurdo. E eu acho ótimo, porque agora você vai ver, não está mais afim de ser assim. Vamos fechar esse negócio. Porque é um absurdo. Aí não quer mais representar ninguém, porque você nem ganhava um corte de cabelo no final do mês. É um negócio absurdo. Não, aqui no ABC, por exemplo, era proibido terceirizar. Não, então em São Paulo era permitido. Você veja na minha profissão. Na minha profissão eu tinha o CREA. Tá bom, CREA. Mas era pouco. Tá vendo? Pouco, então eu vou criar o CAL. Eu sou engenheiro civil e sou arquiteto. Tem que pagar os dois. É brincadeira. Né? Aí eu não paguei nenhum. Aí eu quis migrar só para arquitetura. Agora eu tenho que pagar os atrasados desde que o CAL foi criado. Cara, vocês estão loucos. É uma confusão danada, né? Agora, eu queria saber, assim, nessa reforma toda, assim, na visão de vocês, quais foram os maiores impactos que foram causados na área condominial? Na visão de vocês. Acho que, sem dúvida alguma, a terceirização. Na contratação, né? Exato. Né? Não que a terceirização seja uma novidade para condomínios, não é. Mas agora a regra do jogo tem requisitos objetivos. E isso passa a trazer responsabilidade subsidiária e patrimonial para os condomínios. Então já era importante e agora ficou muito mais importante você verificar quem é a empresa que você está contratando na hora que você terceiriza. E para as empresas terceirizadas, isso complicou, facilitou? Como é que ficou? O grande problema que nós temos que o muitas Vinícius empresas, né? Que o Vinícius está dizendo é o seguinte: no segmento. Hoje, por exemplo, você tem empresas, cujo capital social é 15 mil reais. Mas o contrato que ela fecha com o condomínio é de 160 mil reais. E a lei está dizendo agora que o capital social da empresa tem que cobrir o contrato. Senão a terceirização é inválida. É que, na verdade, o E-Social, assim como a Nota Paulista, né, porque é legal porque eles não tiram uma coisa e acabam acertando outra. Né? Ele foi criado por um único motivo, né? Ele criar uma situação de arrecadação, né, e de controle. Né? De controle para saber se você não está deixando de pagar alguma coisa para eles. Não tem ninguém é bonzinho, não. A facilitar a vida do empreendedor, não. Acontece que isso gerou uma coisa legal, que é a transparência na administração, porque você é obrigado a ter mais transparência, velocidade na informação, né? E é obrigado a também dar uma regulamentada, não sei se isso é bom, porque os custos vão lá em cima, mas ele dá uma regulamentada e tira aquele cara do milagre, né? O cara que ele vai lá, trabalha um orçamento, ele faz baixíssimo. Todo mundo está 10, 9, 8, aí vai ficar 3. Então, é nesse ponto aí que o síndico tem que tomar cuidado, porque agora não. Desde o Código Tributário, quem é o responsável é quem tem o poder do dinheiro. É por isso que na nota fiscal que você tem lá vem abatido do valor total do contrato, INSS, ISS, Imposto de Renda, PIS, COFINS, está lá abatido. Porque o condomínio é o responsável. Se você contrata uma empresa cuja a classificação tributária dela é ilegal, por exemplo, eu não posso ter terceirização de portaria para uma empresa classificada no Simples. Não posso. E aí você encontra esse caso. Por exemplo, uma portaria normal, qualquer empresa. Um exemplo. 15 mil reais. Chega uma empresa com 10, 12.
vai olhar a classificação tributária dela. Se eu recolho errado, o síndico irá responder por isso. Amanhã, quando a Receita vir cobrar isso, ela vai olhar quem é que tem capacidade financeira, o condomínio ou a empresa? Cobro do condomínio, o condomínio de equação de regresso contra a empresa. Aí o que a Ana Pretel pediu para eu informar. A garantia desta empresa é uma Kombi. Sim. Ela põe tudo dentro da Kombi e some. E aí você fica a ver navios. Você vai ter que recolher, porque a garantia dela é a Kombi. Ou é a Fusquinha? A garantia sou eu. Nós damos risada, infelizmente, porque é uma situação que se apresentou ao longo dos anos, né? Mas era muito comum você ter empresas terceirizadas, na verdade, terceirizadoras, né? Que contratadas colocavam lá uma determinada quantidade de trabalhadores dentro do seu condomínio, e aqueles trabalhadores que tinham ou não tinham os seus direitos trabalhistas assegurados buscavam a Justiça do Trabalho justamente para fazer valer esses direitos. E nessas hipóteses, além de acionar a empregadora natural dele, que era a empresa terceirizadora, acionavam também o condomínio, né, solicitando ao juiz que a responsabilidade fosse reconhecida em relação a ambos, independentemente de uma ordem de preferência. E aí, quando você chegava lá na frente, já depois de todo o caminho do processo judicial que chegava na execução, você ia procurar bens da empresa e a empresa simplesmente tinha assumido. Encontrava, quando muito, uma Kombi, um computador. A Kombi foi embora também. A Kombi foi embora. Levaram a Kombi. Levou tudo embora. Mas aí o síndico, por exemplo, numa questão como essa, a responsabilidade civil é dele. Se ele tem uma administradora credenciada, que tem um corpo jurídico que atenda essa empresa, ele pode até impor a responsabilidade, porque ela é responsável técnica. Se ele não tem, ou foi mal assessorado, ele responde sozinho, inclusive com o próprio bem, mesmo que seja bem de família. Não quero assustar, mas é a responsabilidade civil do síndico. Vai ter síndico dormindo mais preocupado, eu acho, essa noite. E se a gente ficar falando aqui, ele vai chorar muito a noite inteira. Infelizmente, nosso tempo aqui já se esgotou, né? Nós estamos encerrando aqui nosso quadro aqui. Queria agradecer mais uma vez ao Dr. Vinícius, ao Dr. Renato, da maneira esclarecedora, né, que vocês abordaram esse tema, que realmente é muito amplo. Um programa é muito pouco, vocês teriam que voltar outras vezes. E eu queria que vocês deixassem cada um recadinho aí para os síndicos, até para que eles fiquem mais atentos cada vez mais para esse assunto. Eu agradeço a oportunidade, desejo boa noite a todos. E o recado que eu deixo é tomar cuidado na escolha do profissional técnico que irá assessorar, da empresa que irá te assessorar, para que não incorra em passivos trabalhistas e em passivos de ordem de responsabilidade civil. Tendo alguma dúvida, Comissão de Direito Condominial da OAB, acho que em Santo André, também na Grande ABC, também existe uma comissão. Procure os membros que eles podem ajudar a esclarecer nas suas dúvidas. Por favor. Eu agradeço também o convite, agradeço a recepção de vocês, dou boa noite a vocês, boa noite a todos. E endossando até as palavras do Dr. Renato, além de buscar ter certeza ou relativa certeza antes de fazer um determinado negócio jurídico que envolva o condomínio, é verificar se você está legalmente assegurado em relação a isso, né? Muitas pessoas falam que o advogado é importante porque ele vem a hora que o caldo já entornou, né? Eu particularmente procuro trabalhar da outra maneira, para evitar que o caldo entorne, né? Então, eu acho que isso é importante. Muito bom. Então, parabéns aí pela abordagem, parabéns a todos os nossos convidados, ao Maurício Giovino, ao Tenente Coronel José Elias de Godoy, agradecendo mais uma vez a doutora Ana Luísa Pretel, também que está aqui nos bastidores, acompanhando o programa e ajudando na nossa produção aqui, colaborando, né, com seu conhecimento, experiência, trazendo grandes convidados aí, experientes, especialistas na área, que é muito importante para a gente, a qualidade da informação que a gente leva até vocês, síndicos. Então, muito obrigada, Mauro. Suas considerações eu deixo você falar no final. Tá bom. Eu vou estar aqui ansioso esperando. Quando eu posso falar? Agora. Agora? Pode ser? 1 minuto, vamos lá. Bom, primeiro dizer que eu fico muito feliz de ter esse programa, porque tem muitos advogados, e aí eu fico conhecendo vários advogados quando eu tiver um problema. Aliás, eu tenho muitos amigos advogados. Falando de advogado, né? Vamos dar os parabéns ao Dia dos Advogados agora. Foi agora, esse fim de semana. Olha que legal. Parabéns a vocês todos os aí. advogados e aos bons advogados, né? Sim, eu
Isso, infelizmente, faz muita diferença, saber contratar o seu advogado. Bom, foi um programa... Acabou o seu tempo, Mauro. Muito... Não, fala, isso é brincadeira, né? Ó, eu preciso de um advogado, já vou contratar um As aqui. mulheres no comando. Tá cada dia O pior. próximo programa, né? Bruno, Acho que, se não me engano, o próximo programa só mulheres. Só não é? mulheres. Só mulheres aí. Eu vou estar ali servindo um café, no máximo, né? Então, é o seguinte, estejam assessorados juridicamente, se protegendo. Nós estamos falando do patrimônio das pessoas. Pelo amor de Deus, votem consciente nessas próximas eleições, porque temos que tirar esta corja que, infelizmente, não nos representa do poder, né? Para que hajam leis maiores, bom senso, qualidade da lei, da aplicação da lei, né? Porque, assim, senão, no final da história, esses 5% vão continuar aí, dominando tudo, e nós vamos aí sofrer. Num lugar que você vai para resolver um problema e chama vara trabalhista, meu amigo, desconfie. Porque vara é sempre ruim, né? Então, já daí, aprende logo, entendeu? Então, Se proteja. então Posso falar? Acabei? Acabei. acabou, né? Então tá, mais Tô felizão. um beijo especial então à nossa equipe de produção, todas as meninas que fazem parte da nossa equipe. Um beijo para todas vocês. Um grande abraço aí para o nosso técnico Lucas também, que leva a nossa transmissão ao ar. E já deixo o nosso convite para que vocês voltem aqui, estejam com a gente na próxima segunda-feira. Vocês não podem perder Papo de Síndicas às 20 horas aqui, 20h30 aqui na UPTV. Beijo para você, boa noite.